Olá, serão todos muito bem-vindos. Aqui é a TV Cresce de Brasília, do Cresce 8ª Região, onde nós estamos dentro do quadro Direitos e Obrigações dos Corretores de Imóveis. Falamos hoje sobre a nossa frente parlamentar e contamos aqui com a presença do deputado Rusmo Vilela, presidente dessa frente. Deputado Rusmo, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo realmente, é uma honra recebê-lo e temos uma conversa muito importante hoje, vamos falar sobre a nossa frente parlamentar, onde Vossa Senhoria é o presidente. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui falando para esse público maravilhoso que tem um papel fundamental no desenvolvimento da nossa cidade e o lançamento, da nossa frente parlamentar do mercado imobiliário. É uma grande responsabilidade para a gente estar presidindo essa frente. Ela é composta por um grupo de parlamentares que nós temos o objetivo, de fomentar, fortalecer, esse profissional tão importante que é o corretor. Também na frente parlamentar a gente vai trabalhar também as questões que envolvem outros segmentos que fortalecem o mercado imobiliário, a construção civil, a questão dos tributos que atrapalham e enfraquecem as relações comerciais entre os corretores e as pessoas que querem vender o seu imóvel ou adquirir. Isso acaba pesando nessa transação. Então, a gente tem uma expectativa muito grande, a gente sabe que o mercado é um mercado exigente, mas a gente está à disposição para ouvi-los. Eu sei do seu trabalho, do seu compromisso com esses profissionais, com esse setor, e você pode ter certeza que a gente está aqui para ajudar. Pois é, além da sua escolha pessoal, sabemos da sua grande capacidade profissional, da sua participação em toda a vida política em Brasília, mas você tem uma história dos corretores na sua família, e você não deixa muito feliz com isso? A gente não chegou no mercado imobiliário por acaso. Eu sou filho de policial militar do estado do Goiás. Meu pai, ele faleceu muito cedo, Meu pai foi assassinado em serviço, defendendo a nossa cidade, nosso estado do Goiás. E minha mãe teve que se virar para nos criar, E ela foi ser corretora, Então eu cresci vendo o trabalho, a luta e as dificuldades que um corretor enfrenta no seu dia a dia para trazer sustento para sua casa, e pude entender também, a importância dele. O corretor, ele trabalha com sonhos, As pessoas que procuram um corretor para adquirir o seu imóvel, ali elas estão atrás do seu sonho, É um sonho de ter sua casa própria, de ter desenvolvimento no seu empreendimento, seja ele de qualquer nível, Então a gente tem essa noção. E quando eu cheguei à Câmara Legislativa, eu falei, não, eu quero estar junto desse segmento que é o mercado imobiliário, em específico os corretores, para a gente fortalecer, para que vocês possam ter uma vida cada vez melhor e, consequentemente, desenvolver a nossa cidade. Pois é, nós temos alguns tópicos, alguns pontos que são interessantes de nós analisarmos. Primeiro, a residência, antes de qualquer coisa, uma obrigação social, uma necessidade de sobrevivência, onde você vai guardar suas lembranças, vamos contar a história da sua família. Por outro lado, a gente tem um imóvel também como um grande investimento, um patrimônio tangível que passa por gerações. E o terceiro, nós temos a responsabilidade como corretores de participarmos dessa intermediação na compra e venda desses bens. Pode ser por uma necessidade familiar, pode ser como investimento, e pode ser também por necessidade das grandes indústrias em construir imóveis e melhorar a qualidade de vida de toda uma cidade. Essa é a nossa frente parlamentar. Vamos pensar nesses pontos, nesses ângulos, e ver como é que nós podemos decidir ajudar sobre isso. Só esclarecendo uma coisa, todas as grandes decisões passam de alguma forma por uma decisão política. Exato. Por mais que nós queiramos participar, fomentar, levar informações, nós precisamos de uma força política para nos ajudar e nos defender nessas horas. Contamos contigo. Isso mesmo, dentro de um desenvolvimento de uma sociedade, nós temos alguns atores que eles são importantíssimos e a gente tem que estar perto deles. Um deles é o agente político, porque o agente político, ele é a esponja da sociedade. É a caixa de som que ressoa os anseios de uma sociedade.
Nós, parlamentares, somos isso. Então a gente vai para a rua, escuta a população, escuta os segmentos, em específico aqui os corretores, por meio do Cresci, né? A gente escuta, vê as dificuldades e a gente reverbera isso no poder legislativo, que é o grande poder que solidifica uma sociedade, né? O executivo, e nós elegemos os chefes dos executivos, prefeitos, governadores e o presidente, para administrarem as nossas cidades, né? O judiciário, outro grande poder, ele tem como atribuição interpretar as leis e aplicar as leis para que a gente tenha ordem na nossa cidade, inclusive na defesa do patrimônio, né? Já o legislativo não. O legislativo é aquele que vai reverberar a vontade da sociedade, que vai direcionar para onde nós queremos ir. Você falou que a propriedade, a casa, muitas vezes é o sonho das pessoas, né? Eu vou mais além, eu vou há 10 mil anos atrás, eu vou há 20 mil anos atrás. Eu fico imaginando quando o ser humano ele deixava de ser nômade, né? Que ele começou a se fixar nas regiões e aí ele achou aquela caverninha, bacaninha, ele falou, pô, essa caverninha aqui é minha. Essa caverna é minha, eu gostei dela, né? E aí o outro também achou que aquela caverna também era interessante. E ali gerou os conflitos, né? E ali a sociedade começa a se organizar através dos seus conflitos, e a gente foi criando um Estado. Aí, como eu falei, criou o judiciário para intermediar esses conflitos, criou o legislativo para criar regras para que a sociedade possa evoluir de forma civilizada, né? E o corretor ele tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa sociedade. Por quê? Muitos sonhos são frustrados quando você não tem um corretor para intermediar uma aquisição de um bem imóvel. Corretor bem qualificado, devidamente inscrito no conselho. É isso? É registrado no conselho, que conhece o trâmite. Você sabe melhor do que eu, acha. Brasília, o Distrito Federal, só perde para o Pará em conflito fundiário. Mas como assim, Roosevelt? Né? Só que no Pará, lá os conflitos são resolvidos na bala. Né? Muito ruim. Porque as terras devolutas ainda não tem uma definição, não tem escritura. O DF passa por isso. A nossa cidade é uma cidade nova. Né? Quantas são as cidades satélites nossas que não tem uma escritura? Já está em processo de regularização. Muitos condomínios. Muitos condomínios. Os conflitos aqui, como eu falei, eles não chegam ao ponto do conflito físico, mas você não sabe se a terra é da União, se a terra é do DF, se a terra é pública ou se a terra é particular, se aquele lote é do Asher ou é do Roosevelt. Né? Isso frustra sonhos. Então, a família, quando ela vai buscar realizar o seu sonho da casa própria, ela tem que ter o acompanhamento de um profissional qualificado, que é um corretor registrado no Cresci, que possa orientar a documentação essa e tal. Esse é o papel principal do corretor, sabe? Fazer com que aquele sonho se torne realidade. Né? Como eu falei lá de 10 mil, 20 mil anos atrás, da história das cavernas, né? A nossa casa, a nossa caverninha é o nosso refúgio, é onde a gente se sente seguro. Com certeza. É aquele trabalhador que sai cedo de casa para buscar o sustento da sua família e ele tem o seu local para voltar cansado, para descansar, para renovar suas energias, para no outro dia ir para a luta. Para revigorar suas energias quando ele tem um dia algumas frustrações. Né? Foi demitido, o chefe tratou ele mal, aí ele volta para o seu refúgio. Então, o direito à residência é muito mais que uma cobertura, nos proteger da chuva. É o nosso refúgio onde a gente recarrega as nossas energias. É assim, não é romantizando, mas é a gente interpretando o papel da casa própria. Né? Isso, como a gente fala inicialmente, é o sonho da casa própria. Mas aquele que investe, que guarda o seu patrimônio no imóvel. Né? Então, toda essa relação ela deve ser acompanhada de um corretor. Né? Então, eu cresci com isso dentro de casa, né? Como eu te falei. Minha mãe foi corretora a vida inteira e eu tenho a exata noção da importância do corretor. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu tive essa iniciativa de lançar a frente parlamentar do mercado imobiliário. Lá na Câmara Legislativa, como é que a gente se organiza lá? Lá nós temos as comissões, né? Lá tem uma comissão de saúde, Comissão de Segurança, que eu fui presidente por 4 anos da Comissão de Segurança. Nós temos a Comissão de Economia, Orçamento, nós temos a Comissão de Constituição e Justiça. E aqueles temas que são
que são importantes, mas não são organizados dentro de uma comissão, você tem as frentes parlamentares. As frentes parlamentares, elas são organizadas, elas são lançadas com no mínimo 5 assinaturas. Então você tem que ter no mínimo 7 deputados integrantes para que você possa constituir uma frente parlamentar, né? Na legislatura passada nós já éramos o presidente, nós já tínhamos lançamos novamente, ganhamos o apoio de 7 deputados, né, dos 24, 7 inicialmente já entenderam a importância de nós termos um ambiente dentro da Casa do Povo, dentro da Câmara Legislativa, para você poder discutir mais a fundo as demandas e as situações que enfrenta o mercado imobiliário de um modo geral. Então, esse é o papel da frente parlamentar, né? Então, assim, você, corretor, corretora, que está na luta aí, hoje você tem um espaço, uma estrutura dentro da Câmara Legislativa para você trazer suas demandas, né? E a gente caminha junto com o Conselho, com o Cresci, né, para que a gente possa desenvolver. Então, assim, eu fico muito feliz de poder contar com vocês, a gente trabalhar juntos, né, e eu não tenho a menor dúvida que a gente vai fazer grandes entregas e os nossos corretores de Brasília vão poder desenvolver seu trabalho cada vez de forma mais técnica, né, Acha? Precisa. Fazer uma entrega interessante, importante. Né? O mercado imobiliário, de modo geral, cada dia que passa, fica mais exigente com a qualificação profissional. Mas ele exige segurança e uma capacidade profissional enorme, bem ampla, digamos, no sistema. Se um corretor ele precisa de ter pelo menos uma noção considerável de direito sucessório, de engenharia, de arquitetura. Até uma das primeiras vezes nós conversamos foi sobre isso, né? Então ele tem que chegar no local e identificar a situação, orientar pelo melhor caminho. Exato. Imagina a responsabilidade de um corretor que está participando de uma transação imobiliária de um imóvel, que é um bem de família, que foram anos e anos ali, né, de trabalho, de labuta, de abrir mão de várias coisas boas que poderiam ter feitas para investir naquilo. Semana passada eu participei de um debate onde me perguntaram, por acaso o investimento imobiliário ainda continua sendo melhor? Enquanto as pessoas estão falando de criptomoedas, de ações, a minha resposta foi o seguinte, é difícil você morar dentro da criptomoeda ou se proteger de uma chuva no meio de papéis de investimento. Há coisas e coisas. Há o investimento intangível e há o tangível, a nossa parte física, que nós precisamos, essa nossa carência pessoal, a segurança da nossa família, esse invólucro que nos protege da chuva, da noite, né? Esse local para voltar. Isso é extremamente importante. Nós, do Cresce, hoje, nos preocupamos muito com a qualificação. Desde os nossos cursos, dentro dos nossos debates, da TV Cresce, que foi criado justamente para levar conteúdos. Todos os nossos mais de 30 entrevistas que nós já fizemos aqui, mais de centenas de recortes estão à disposição de toda a sociedade e são todos assuntos pertinentes, importantes no dia a dia do corretor e da sociedade. A sociedade precisa entender que nós estamos aqui para falar bem dos bons corretores e punir os maus ou aqueles que se passam por corretores. Uma autarquia federal como Cresce, a função principal dela é fiscalizar. Nós fazemos coisas extras, como a qualificação. Embora não seja diretamente obrigação nossa, mas todos nós somos corretores, vivemos disso. Então, nada mais justo do que nós devolvermos à sociedade aquilo que nós aprendemos e temos capacidade de repassar. Então, essa frente parlamentar, quando nós vamos pensar em todo esse complexo do corretor, da construção, do crescimento da cidade, dos órgãos que são participantes dessa estrutura do executivo, aí nós precisamos da ajuda dos nossos legisladores para que abra esse canal de comunicação e façam com que os corretores estejam mais presentes nesses grupos de decisões de análise. Exato. Acha, isso que você está falando, nós temos um exemplo prático. Né? Já para final da pandemia, você se lembra e você participou muito disso, né? Final da pandemia, o mercado imobiliário totalmente parado, porque as pessoas não sabiam o que ia acontecer, as pessoas não saíam de casa, então ninguém comprava, ninguém vendia, ninguém transacionava, né? E aí eu fui procurado por vocês, né, se preocupando com isso tudo e vendo uma forma da gente aquecer esse mercado na saída da pandemia. E aí vocês levaram a seguinte demanda, Roosevelt, a gente tinha que propor algo para abaixar o ITBI. Nós estamos cheios de contratos na gaveta que não foram a cartório, por conta do ITBI alto. Várias transações são desestimuladas por conta desse ITBI alto. O choque de... Existe um cálculo de 2% para 3%, na realidade subiu 50%. Ponto. Não é isso? Então a pessoa, subiu não. Na realidade, de 2% para 3%, nós estamos falando de 50%. Exatamente. E quando nós tentamos reduzir para 1%, desculpa, até um elogio pessoal.
mesmo sabendo que seria inconstitucional, Exato. porque essa decisão teria que vir do Executivo, foi Exato. pautado pelo deputado Exato. Bozo e fomos vitoriosos nisso. Né? Nós apresentamos um projeto onde propunha a redução do ITBI. Como o Asher falou, é um projeto que, num olhar até superficial, você percebe a inconstitucionalidade. Porque nós, parlamentares, nós não podemos propor nenhum tipo de projeto que represente perda de receita ou aumento de despesa para o Executivo. Exato. Mas a gente tem um instrumento do projeto que a gente apresenta, mesmo com essas características, para provocar a discussão, levantar aquele debate. Né? E nós atingimos esse objetivo, porque o governador percebeu isso, o governador Ibanez, e de forma muito sábia mandou para a Câmara Legislativa um projeto com a redução de ITBI e foi um sucesso. Embora tivesse sido temporário, mas o impacto de receita foi estrondoso. E provou uma teoria no mundo econômico de que se você diminuir os tributos, vai aumentar a sua arrecadação. Porque as pessoas vão parar, no primeiro momento, logo, de tentar burlar o sistema. O tributo é baixo, então eu vou pagar. Então, se todos pagam, você ganha no volume. E foi provado por meio dessa redução do ITBI. O ITBI baixou, as pessoas passaram a transacionar, o mercado imobiliário aqueceu assim, de uma forma diferenciada. Né? E olha que nós estamos, viu? Você que está nos vendo aqui, Brasília é uma das cidades com um metro quadrado mais caro do país. Né? Então é muito difícil. E eu vou te contar um exemplo, sobre isso. Vocês sabem que eu sou bombeiro, sou bombeiro de carreira. Mergulhador? Mergulhador de resgate do Corpo de Bombeiro. Trabalhei muito tempo com helicóptero. Vi agora o colega da Polícia Militar que, infelizmente, sofreu um acidente, caiu lá no meio da Amazônia, mas, graças a Deus, sobreviveu. Andei muito tempo. Trabalhei mais de 5 anos, pendurado no helicóptero. Né? Um orgulho para mim. Mas eu vi grandes colegas bombeiros que aposentavam e perto de aposentar, ele falava o seguinte: quando eu aposentar, eu vou vender tudo que eu tenho aqui, vou para o Nordeste, eu vou para o Rio de Janeiro, vou para não sei da onde, tal. Aí ele fazia isso. Vendia, comprava uma casinha lá no Nordeste, ficava 1, 2 anos e via que a melhor cidade é o Distrito Federal e ele quer voltar. Quando ele vinha para voltar, ele não consegue. Então ele vendia a casa aqui, comprava lá, quando ele ia voltar, não conseguia mais. Patrimônio. O mercado imobiliário do DF é extremamente aquecido. Então, um ótimo local para investir, né, no mercado imobiliário. Essa tese de aposentar, vender o seu imóvel para fora do bombeiro acabou. Eles entenderam. Se você quer passar uma temporada fora, aluga sua casa aqui, aluga lá, essa é a função. Você volta. Né? Tranquilo. E essa é uma prova prática de como o nosso mercado é aquecido e ele ainda tem um espaço muito grande para crescer, né, Asher? Então, o nosso corretor tem que estar preparado para isso. O governo atual, principalmente o governador Ibanez, tem feito um trabalho fantástico. Como você lembrou muito bem, as reduções de TBI elas têm sido temporárias. Elas poderiam ser uma baixa permanente. Um dos nossos focos está aí, né? Da frente parlamentar. Vamos voltar a esse assunto com mais ênfase agora. Falar sobre isso, para a gente ter. Mas de uma forma, mesmo que seja temporário, o governador já reduziu, acho que depois da pandemia, mais 1 ou 2 vezes. Né? No último dia 31 de março, que foi o último dia do valor menor, né, da redução, a correria nos cartórios foi uma coisa fora de qualquer lógica. Você tinha que passar a escritura e levar o cartório de registro no mesmo dia antes que fechasse. Foi assim, uma coisa, nunca vi na minha vida, uma quantidade de negócios que estavam guardados, aguardando essa oportunidade. Eu acho, e aquece o mercado inteiro. Sim. Por quê? Se eu vendo a minha casa, ou a pessoa que comprou vai para o cartório, aí você já aquece o cartório. Né? Você precisa do advogado, você precisa do corretor. Você comprou uma casa nova, você vai pintar. Se você vai vender, você pinta. Não, é toda uma estrutura. Aí você tem um pintor, você material de construção, então você aquece todo o mercado e todo mundo está pagando imposto, está pagando ISS, ICMS, o IPTU tem que... Né? Se o mercado da construção civil parar, para o país. Para. Porque a quantidade de itens que vão na obra, sabe, a gente analisa até com uma linha de montagem de um carro muito maior. Essa estrutura é pesada. O corretor de imóveis hoje, quando comentou agora sobre o caso do investimento, né, da pessoa vender um imóvel aqui para comprar na praia, alguma coisa desse tipo, e orientá-la, vamos alugar em Brasília, você passa um tempo lá, tem a sua segurança, faz parte da responsabilidade da intermediação. Orientar também. Então, eu vou ficar feliz, né? Eu vou vender logo o seu imóvel, vou pegar meus honorários, sabendo que a pessoa vai fazer um bom negócio, isso é uma responsabilidade.
Não pode ser, não podemos pensar dessa forma, não. Sim, sim. Eu comprei minha casa, eu tinha uma casa na Candangolândia, vendi, todas as transações eu fiz com o corretor, né? E o corretor virou um amigo, sabe? Mas isso é importante. Virou um amigo, tudo que eu vou fazer, eu ligo para ele. Pois é, não necessariamente nessa hora. Você virou um amigo porque foi corretor, ou porque o corretor já era seu amigo, né? Não, mas era meu amigo. Mas de qualquer forma, é importante essa ligação. Sim, não, virou depois da relação imobiliária, né? Mas é porque é uma profissão que ela trabalha, assim como o advogado, assim como Muita confiança, como né? médico, com a confiança, com a credibilidade, Isso. né? Porque você confia, o corretor vai falar, não, a documentação desse imóvel é bom, a localidade dele é boa, ou não é, né? Quem é que vai comprar uma casa e um consumidor comum que ele vai reparar para que lado que o sol nasce? Sim. Mas não olha, você vai lá no horário tal, tá tudo bem. É o sol na piscina, o sol na varanda, então, o andar. não olha isso. Aí o corretor já tem esse olhar. Pois é, um dos cursos que nós demos aqui no Cresce, que por sinal é custo zero para os nossos amigos corretores, na nossa gestão nunca ninguém pagou um centavo por ele. Que bacana. São 2 cursos, um de perito judicial e outro de avaliador. No curso de avaliador, o TCC do curso é um projeto chamado PITAM, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. É justamente essa análise de precificar o imóvel, não no sentido de engenharia, ou seja, no sentido de uma garantia de um financiamento, sim, como o engenheiro faria, um arquiteto faria. Nós vamos pensar muito além disso. Então, nós vamos entrar nesses itens. Posição de sol, inclinação, tráfego, colégios perto, nós vamos ver os pontos positivos, os pontos negativos, se a cidade está crescendo, porque lá no investimento, a valorização daquele bem a médio e longo prazo. Então, isso faz parte do corretor. Se um cliente me procura hoje para investir um certo valor que ele tem, eu preciso saber se ele quer o retorno disso amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, sim, se é para aposentadoria. Então, essa análise que tem que ser feita. Quanto a esse negócio do imposto, até lembrei agora que tem a famosa curva de Laffer, né? Que se você ganha 100% de nada, 100% de nada é nada, não é isso? E zero de tudo também é zero. Esse ponto de equilíbrio aí, de limites de tributação, os governos deveriam ter preocupados com isso. No tempo de Minas, que nós tínhamos o quinto, que eram 20% de imposto, já houve uma confusão aí, né? E hoje nós estamos passando dos 30%. Então, essa responsabilidade do legislativo em analisar essa prestação de contas, para onde vai os impostos, pensar agora no nosso lado da construção civil, para onde nós vamos crescer a cidade, como o corretor pode participar dessas informações. Estamos falando hoje sobre o setor comercial sul, até vimos falar há pouco tempo. Houve uma série de alterações na estrutura da ocupação do espaço, mas não foi aprovado nada para residência, por exemplo. Exato. Se o corretor tivesse participado desse nada, com certeza ele iria optar em ter residência ali. O que acontece? Existe uma vagância muito grande de espaços ali hoje. E é difícil para o corretor dizer ao seu cliente que vale a pena ele investir ali. Nós vamos pensar em segurança, que é uma atitude política de alguma forma. Nós vamos pensar em trânsito. Mobilidade. Nós vamos pensar em estacionamento. Nós vamos pensar em segurança à noite. Sabe? E nós estamos no centro da cidade. Uma área caríssima e não que está dando um retorno de investimento como deveria ter. Um dos tópicos que eu acho que a nossa frente parlamentar vai ter que fazer é reanalisar todo esse estudo para a gente poder ter um resultado mais positivo. Exato, acho. Uma das intenções, se não for a maior da frente parlamentar, é dar voz ao corretor, que é ele que está lá na ponta. E a participação do corretor ela é muito importante, participação do corretor por meio do Cresci, porque nós, parlamentares, a gente trabalha no desenvolvimento de uma cidade para dar qualidade de vida, no primeiro momento, para aquela população. Mas se você ouvir o corretor vai dizer, olha, a gente tem percebido que as pessoas não querem morar em locais que têm essas e essas e essas características. As pessoas querem morar em locais que têm essas e essas e essas características. E aí o Estado ele pode ser muito mais assertivo nesse ponto. Com certeza. Né? Por mais que a gente imagine de forma intuitiva que um morador ele quer segurança, ele quer mobilidade. São condições naturais até, né? Mas como que é isso? Como que nós vamos oferecer isso com um custo mais baixo e com maior eficiência? Né? Então, isso é importante trazer o corretor para dentro desse diálogo,
não só no sentido do desenvolvimento imobiliário, mas sim do desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas. Com certeza. Essa a nossa intenção. Que o desenvolvimento, a valorização, ela vai vir por consequência. Né? Essa é a nossa intenção. E você, corretor, tem um papel fundamental nisso e a gente quer ouvi-lo. Né? Nós vamos ter o lançamento da nossa frente parlamentar agora, né, Acha? Sim. E todos vocês são convidados para estar lá com a gente. Nesse momento já vai ser uma primeira oportunidade para a gente ouvi-lo e você conhecer essa estrutura da Casa do Povo, que é a Câmara Legislativa. Né? Pois é, inclusive nessa frente parlamentar, nós estamos contando aí com o apoio de algumas outras entidades, como o Siduscom, Secov, a Noreg, também alguns portais importantes de Brasília. Por quê? Todos juntos pensamos de uma forma mais complexa e cada um dentro da sua expertise podemos criar umas informações mais importantes. Às vezes o governo, sem criticar, não seria isso, mas gasta um bom valor em fazer um levantamento de dados que o corretor poderia fornecer isso em meia hora, porque ele já está naquele ambiente, né, ambientado naquele momento. Hoje, outra coisa, nós temos nichos em Brasília. Ninguém hoje conhece Brasília mais inteira, não existe isso. Existe a pessoa que trabalha em Samambaia, que trabalha no Guará, em Taguatinga, mesmo lá mais setores, quanto mais em nichos mais específicos. Você tem algumas pessoas que trabalham em Asa Sul, nós temos corretores que trabalham, por exemplo, na Asa Norte com um apartamento de 2 quartos. Pronto, é o suficiente. Não dá para acompanhar tudo. Entendeu? O cara é especializado. Tem que ser especializado. Em algum setor você tem que falar bem. Um corretor que mora em Taguatinga ou Candangolândia tem que conhecer os buraquinhos da rua, a curva está ali, para onde cai a água, quem é o vizinho, e falar com propriedade daquilo. Então ele cria bons investimentos, um bom network, vai ficar muito bem remunerado e a cidade agradece por tudo isso. É uma profissão muito difícil, sabe? De muitas alegrias. Mas vocês, corretores, é uma profissão muito difícil, exige... No mínimo, muito estressante, no mínimo, viu? E um leque de conhecimento muito diversificado. Você falou aqui, o cara tem que entender de arquitetura, de engenharia, noções de direito, mercado imobiliário, né? De sociedade. Como é que aquela comunidade... Qual é o comportamento daquela comunidade? Brasília já começa a criar identidade, né? A Ceilândia tem uma identidade. Tem. A Asa Norte tem uma identidade, Taguatinga tem, Sobradinho, Planaltina. Né? E para cada cliente vai falar, ó, essa cidade aqui, para o seu perfil, como é que é? Você tem filho pequeno? Você quer morar onde? Você tem filho pequeno. Nós estamos conversando, um dos assuntos, um dos tópicos da nossa frente parlamentar, são os grandes investimentos que Brasília é carente. Nós não temos um outlet, nós não temos um parque temático. Né? Algumas regiões de Brasília têm um gabarito só de um andar, são poucas que pode fazer uma elevação maior. Isso. Nós temos algumas regiões que são conflitantes de trânsito, ou seja, há um funilamento e há um esgotamento nisso aí. Nós temos carências de escolas, de segurança. Nós temos necessidade de grandes espaços para grandes depósitos ainda em regiões, né? Dessas vicinais, BR-020, vai por aí. Pra você ter uma ideia, Rosa, o ano passado, o maior número de imóveis transacionados em Brasília foi Samambaia. Não em valor de venda, mas em uso. O que nós estamos fazendo? Inclusive, um dos focos que nós vamos suprir à frente parlamentar são dados estatísticos da região. Sim. Até, por exemplo, hoje, uma pergunta, quanto nós temos de imóveis a vender em Brasília hoje? Quantos são ofertados por região? Sabe? Quantos imóveis estão vazios em cada região? Apartamento de 2 quartos, 3 quartos, é possível tokenizar alguma coisa? Como é que está funcionando isso? Por onde nós vamos caminhar? Se nós não tivermos um apoio político, nós não vamos ser exitosos nisso. Essas informações ficarão guardadas e não chegarão nas pessoas certas que podem decidir. Eu vi, por exemplo, uma pesquisa agora que há um aumento de procura por apartamentos de 1 quarto e kitnets, né? Eu não sabia. Não, mas esse é um mercado extremamente excelente para investimento. E eu fiquei, mas aí aquele cara que quer investir, às vezes ele não tem essa informação, né? Então é importante, principalmente o investidor, ele tá subsidiado de informação, o corretor, né? Para prestar uma maior assessoria, né? Por exemplo, uma análise para frente parlamentar. Aqui na Asa Norte, você tem aqui uma faixa das 900 que existem várias kitnets. Todas são comerciais. Só que você não pode ter comércio, ela é residência. Você tem um IPTU ali, como comercial, e é para residência. Nós temos outro problema para a frente parlamentar. Há poucos dias atrás, o governo deixou de publicar na Secretaria de Finanças os dados que serão base para o lançamento do ITBI.
Nós temos muita dificuldade em relação a isso. Então, para fazer essa cotação, às vezes demora dias, a gente perde o negócio. Então, são assuntos que a gente tem que ser analisados. Sim. Outro exemplo, por que nós poderíamos trabalhar num projeto, por exemplo, em que se um imóvel for transacionado por um corretor, haja uma redução de ITBI, porque tem uma garantia? Sim, nós já conversamos sobre isso. Exatamente. Por que nós não podemos pensar, por exemplo, num imóvel que foi transacionado agora e dar um período de acréscimo do ITBI? Se você fizer em 30 dias, é uma alíquota, se você passar de 6 meses é outra. Então, a gente tem muitas ideias a serem discutidas e que, de alguma forma, a gente vai encontrar um amparo. Interessante. Um amparo. Né? Você adquire um imóvel, faz uma procuração, guarda na gaveta. Ó, se você guardar por 6 meses, é 3%. Se você transferir logo, vai cair na alíquota. Você leva a pessoa à regularidade. Sim, e aumenta a arrecadação do Estado. E aumenta a arrecadação. Segurança imobiliária. Todo mundo ganha. Tranquilo para todo mundo, né? Que é a insegurança jurídica de você comprar um imóvel e ficar com a procuração em vez de transferir a escritura para o seu nome, querendo ou não, traz uma insegurança jurídica, né? Aquela relação comercial não foi concluída, né? Então, poxa, que ideia fantástica. Outra coisa, nós fechamos agora, a Caixa Econômica agora, os corretores poderão participar mais ativamente na transação dos imóveis retomados da Caixa Econômica. Para isso, tem que ser uma imobiliária, pessoa jurídica. Por quê? Para dar mais credibilidade e ter uma assertividade jurídica maior. Por que nós não podemos participar também dos imóveis da TerraCap? Da TerraCap. Porque é a maior imobiliária que existe. Né? Então, porque, por exemplo, o corretor teria condições de apresentar aos seus clientes no Brasil até fora do Brasil, em vez de ficar sendo publicado no jornal, num site que você não alcança realmente o verdadeiro consumidor daquele produto. Nós vamos ter muita coisa para trabalhar. Hein? Isso que você falou é interessante. A TerraCap, ela tem um papel dentro de Brasília, uma cidade em construção, mas eu vejo que você falou muito bem, é uma grande imobiliária, mas é uma imobiliária que ela trabalha no passivo, né? Ela faz lá o edital, publica, quem quiser que vá lá, ache e apresente sua proposta. Você acha que uma imobiliária tradicional, se trabalha desse jeito, ela vai sobreviver? Ela vai falir. Não vai nunca. Ela vai falir. Né? Então, se você levar isso para quem verdadeiramente tem um espírito empreendedor, imobiliário, ó, eu tenho esses imóveis aqui, eu quero vender. Se por acaso eles nos deixassem 30 dias antes do edital que o corretor participasse da venda, possivelmente a maioria seria negociada antes do edital. Antes do edital. E teria um custo relativamente menor. Não, esse custo quase não existe, porque você vai vender mais rápido. Tá vendo? Então, são ideias que a gente tem muita coisa para fomentar, para fornecer à frente parlamentar, e teremos boas reuniões. Inclusive, a TV Cresce coloca à sua disposição. Nós estamos pensando em abrir aqui um quadro específico só para a frente parlamentar, onde a gente possa abrir aqui uma mesa de discussão sobre esse assunto com os outros pares seus. Então, seja bem-vindo. Toda a área está à sua disposição para... Sei que nós queremos conteúdos bastante importantes para todo mundo aí, viu, Uso? Nós, enquanto parlamentares e distritais, principalmente, nós temos 3 grandes atribuições. Nós temos a atribuição de fiscalizar. Então, essas questões que você falou, dessa morosidade, a questão do ITBI, a Secretaria de Fazenda, recorram a gente, que a gente está à disposição para fiscalizar, ver se a máquina pública está trabalhando de forma adequada. Né? A outra é a de representação, que é isso que a gente falou praticamente o tempo inteiro aqui. Vocês, corretores, o Cresci, o mercado imobiliário hoje tem uma estrutura dentro da Câmara Legislativa que os representa, que vai canalizar as demandas. Né? E, por último, nós temos uma outra atribuição, que é a de legislar. Propor leis, alterar leis que possam prejudicar ou fortalecer o segmento. Então, um compromisso que eu quero fazer aqui, né, nós vamos ter um assessor lá no gabinete que todo projeto que for protocolado na Câmara, de qualquer parlamentar ou até do Executivo, a gente lê esse projeto. E as pautas que a gente trata no gabinete, por exemplo, o Executivo ou algum parlamentar apresenta um projeto que, de alguma forma, venha prejudicar o mercado imobiliário ou venha até ajudar ou ter que melhorar. Qual é o nosso compromisso? Trazer para vocês, entrou um projeto aqui, o que vocês acham? Não, isso aí prejudica a gente. Vamos apresentar uma emenda, vamos chamar o parlamentar para discutir, vamos conscientizá-lo de que isso não vai ser bom, vamos alterar. Isso a gente faz no gabinete, tá? E ideias que vocês tiverem também, você de forma brilhante trouxe algumas ideias aqui, que a gente pode apresentar enquanto projetos. Né? Aqueles que não forem de competência originária de nós parlamentares, nós fazemos indicação ao Executivo, para que ele sim, com a competência dele, possa
devolver para a Câmara Legislativa para que a gente possa votar. Né? Então, a gente fazer esse movimento, envolver o máximo de parlamentares possível. Né? Você me trouxe uma notícia fantástica aqui, que na Câmara Federal, a frente parlamentar do mercado imobiliário é a maior frente parlamentar do Brasil hoje. Do Brasil. Né? E essa é a nossa expectativa também na Câmara Legislativa. Né? Nós envolvemos os 24 deputados, que eles tenham a consciência e conheçam as dificuldades e a importância do corretor dentro desse sistema. Né? Olha o que acontece. Inclusive os nossos representantes aqui, tanto deputados e senadores de Brasília, também de alguma forma participam dessa frente nacional. Já tive alguns eventos com pois vocês. Olha o que acontece hoje. Nós acompanhamos, para você ter uma ideia, em torno de 400 projetos que estão em tramitação. Muitos prós e outros contra. Então a gente tem que ter essa preocupação, porque de vez em quando, tem até uma expressão aí que não me lembro agora, que é um projeto que está dentro do outro, bem escondidinho lá. Que, os jabutis. Jabuti, exatamente. Então, às vezes tem um projeto linear, você olha aqui lá no meio tem alguma coisa que está capciosamente levando a um erro qualquer. É o verdadeiro jabuti. Nós tivemos agora, no ano passado, um problema muito sério, que foi a extinção da profissão de corretora de imóveis. Nós estávamos no FENACE, né? E com todos do Brasil inteiro juntos, mas o presidente da República habilmente descobriu que foi um erro e derrubou aquilo em 24 horas e pediu desculpa à classe toda. Mas foi um jabuti. Então lá no meio aparece alguma coisinha, quando você vê, você tira a legitimidade de uma profissão inteira. E aqui na Câmara Legislativa a gente não vai deixar isso acontecer. Não, vamos tomar cuidado. Vamos ter um assessor no gabinete. Todo projeto que entrar, o projeto vai falar sobre saúde, então vamos ler ele de cabo a rabo. Sim. E se lá existir uma vírgula que afeta o segmento, a gente reporta a vocês para que vocês possam dar a dinâmica desse projeto, que deve ser alterado ou não, né, para que vocês não possam prejudicar e aproveitar as oportunidades. Né? Por exemplo, se o governador mandar um projeto para a Câmara falando de TBI, quando ele manda o projeto falando de TBI, ele abre a oportunidade do parlamentar emendar. E aí a gente pode implementar com certeza esses escalonamentos. Uma série de ideias que você apresentou aqui que são fantásticas. Nós estamos, esse mês é o mês do corretor, dia 27, né? O aniversário de mais um ano. E 61 anos da profissão, visto que ela nasceu em 1963, né? E nós teremos algumas atividades, inclusive uma sessão solene, onde o deputado será o paranífero, né? Da nossa solenidade, agradecemos muito por isso. No dia 30 teremos o lançamento da nossa frente parlamentar. Será uma cerimônia inesquecível. Exato. Estamos preparando com muito carinho toda a sessão, toda a solenidade, e que seja realmente marcante, porque isso tem que repetir. Nós estamos muito preocupados aqui no CRES, principalmente na nossa gestão, em criarmos situações que são eternas, ou seja, não é para caso haja alguma alternância, alguma coisa na estrutura administrativa de gestão do CRES, mas que esses projetos continuem. Um deles é a TV CRES, outro é a Frente Parlamentar, outro é o Selo Mais Integridade, né? São os nossos painéis de discussão que nós estamos tendo. Os cursos, né, que nós estamos fazendo. Então, isso tem criado o quê? Uma qualificação melhor para toda a estrutura dos corretores de imóveis. Faltava um pequeno passo, que é o nosso poder de fala política, ou seja, o poder de uma autarquia federal chegar aos seus pares através de uma decisão política, e nós temos voz. Vamos nos escutar, nós temos muito a acrescentar. Só podemos fazer isso com a sua participação, a sua ajuda. Estamos juntos. Filho de corretor. Opa, coisa mais boa que tem. Já existe um andamento, um projeto, que foi lançado projeto esses dias, de redução do ITBI, já da Frente Parlamentar. Só recapitulando. Presidente da Frente Parlamentar, o deputado Roso Vilela, o vice-presidente, o Thiago Manzoni, e o secretário Ricardo Vale. Isso. Não é isso? Outra coisa interessante, só para deixar claro para toda a sociedade, é um projeto apartidário. Exato. Não tem nenhuma característica política. Nem ideológica. Nem ideológica. A ideia é realmente de aprofundar e qualificar e dar segurança a todo o mercado, todo o ecossistema da construção civil. E ele está sendo liderado pelo CRES porque é uma autarquia federal, enquanto os nossos outros parceiros são sindicatos, associações, que têm a opção de a pessoa estar lá ou não. E a autarquia federal, pela própria existência, é uma obrigatoriedade da pessoa estar inscrita para continuar na profissão. Não é isso? Isso mesmo. Pois não, Rosa. Racha, muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, contribuindo. Estou à disposição de vocês, de forma muito humilde, para ser um canal, né? Quem entende do mercado são vocês, né?
E o que vocês direcionarem, o que vocês orientarem, a gente está pronto para reverberar na Câmara Legislativa, né, para que você, corretor, corretora, possa desenvolver o seu trabalho da melhor forma, né? E como eu disse, né, fazer parte do sonho das famílias, né? Tá ótimo. Vou te agradecer muito. E posso deixar claro o seguinte, vamos ter muito trabalho nos próximos dias. Essa semana já está bem exaustiva em termos de eventos, esses projetos nossos que nós já estamos desenhando todos. Vamos lançar também na Frente Parlamentar, no dia da nossa inauguração, uma revista onde vai ficar claro toda a nossa estrutura, os nossos focos, nossos objetivos a curto prazo. Marcamos nossas primeiras reuniões temáticas, né, para poder discutir esse assunto, e o Cresce coloca à sua disposição também toda a nossa estrutura, nosso banco de dados para consultas diretas, da forma que for, da forma mais legal, e toda a nossa direção agradece muito a sua presença, muito obrigado de verdade, tá bom? Obrigado, Asha, um grande abraço a todos os corretores, corretoras, e toda a direção, né, todos os diretores, enfim, toda a estrutura que faz essa instituição maravilhosa. Eu gosto de agradecer também às pessoas que nos acompanharam até agora, em mais uma entrevista aqui da TV Cresce com o deputado Roso Vilela, que agradecemos mais uma vez pela presença e pelas palavras otimistas, viu? Que nós sabemos que teremos um grande êxito nos nossos objetivos. E se você gostou das nossas entrevistas, do nosso conteúdo, vá até as nossas páginas sociais. Nós temos lá TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, e deixe suas opiniões, seus comentários, curtam se acharem que assim ficam melhor, e colocamos à sua disposição toda a nossa estrutura aqui do Cresce para melhor atender tanto os nossos colegas corretores como a sociedade de modo geral. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, deputado, pela sua presença. Obrigado, Asha. Grande abraço a todos. Obrigado.